Olá, eu me chamo Rian Brandão. Atualmente, eu faço doutorado em Cinema e Audiovisual na Universidade Federal Fluminense. Eu sou mestre em Artes, Cultura e Linguagens e bacharel em Comunicação Social, ambos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. No doutorado, eu pesquiso a história da exibição cinematográfica em Juiz de Fora entre os anos de 1897 e 1929. Como que eu defini o recorte para minha pesquisa? Bom, em 25 de março de 1897, ocorreu a primeira projeção fílmica na cidade. O professor Kiji, um exibidor itinerante de origem colombiana, vindo de São Paulo, apresentou o Vitascópio de Edison no Teatro Juiz de Fora. Já em 30 de março de 1929, foi inaugurado o Cine Teatro Central, a maior sala de cinema que a cidade já teve. Então, na tese, eu me dedico à análise desses 32 anos iniciais. Dentro desse período, eu me interesso particularmente pela trajetória dos exibidores itinerantes que, nos últimos anos do século XIX e nos primeiros anos do século XX, realizaram espetáculos em Juiz de Fora nos mais diversos espaços. Então, algumas questões que atravessam a minha pesquisa são: quem foram essas pessoas? Onde elas se apresentaram? Por quais outras cidades, sejam elas cidades de Minas ou de outros estados, elas passaram? Quais dificuldades elas enfrentaram? O professor Kiji, por exemplo, ele só conseguiu exibir o Vitascópio de Edison uma única vez em Juiz de Fora, justamente no dia 25 de março de 1897. Ele não conseguiu realizar outros espetáculos por conta de problemas no sistema de iluminação do Teatro Juiz de Fora. Além disso, eu me interesso também pela sedentarização da atividade exibidora na cidade, ou seja, pela formação das primeiras salas de cinema fixas. Por exemplo, o Cinema Juiz de Fora, que foi fundado em 1908, o Cinema Farol e o Politeama, ambos fundados em 1910. Aqui nós temos uma foto do interior do Cinema Farol, uma foto do palco do Politeama e uma foto da plateia do Politeama. Todas essas fotos elas foram retiradas do álbum do município de Juiz de Fora, que foi organizado pelo Albino Esteves e lançado em 1915. Então, para realizar essa pesquisa, eu procurei os arquivos da cidade. A visita ao Museu Mariano Procópio ela foi extremamente frutífera, pois eu consegui levantar diversos dados. Por exemplo, na biblioteca do museu, eu me deparei com um folheto da Imperial Companhia Japonesa Kudara, que exibiu em Juiz de Fora o Bioscópio de Farragut em maio de 1903. O folheto trazia uma breve sinopse dos filmes que seriam apresentados pela companhia na cidade. Então aqui nós temos um folheto de 4 páginas, né? A primeira página exibia uma foto, uma imagem dos integrantes da companhia, né? Na segunda página nós temos as diversas atrações que essa companhia trouxe para Juiz de Fora. Na terceira, a lista de filmes que foram exibidos. E, por fim, mais informações sobre o espetáculo e também o local onde os ingressos poderiam ser adquiridos. Além disso, eu descobri valiosas informações sobre o Teatro Juiz de Fora, uma casa de diversões fundada por Frederico e Alfredo Ferreira Lage, onde foram realizadas várias exibições cinematográficas nos últimos anos do século XIX e nos primeiros anos do século XX. Frederico e Alfredo eram filhos de Mariano Procópio e Maria Amália Ferreira Lage. Falecido precocemente aos 39 anos de idade, o Frederico ele teve o seu nome atrelado a relevantes iniciativas locais nas últimas décadas do século XIX. Ele foi um dos acionistas fundadores da Companhia Mineira de Eletricidade. Na Assembleia Geral de Inauguração da companhia,
ocorrido em 7 de janeiro de 1888, Frederico foi um dos 3 membros eleitos para o seu conselho fiscal. Além disso, ele foi subscritor de ações da Sociedade Anônima Academia de Comércio de Juiz de Fora. Criada em 30 de março de 1891, a instituição foi a primeira na América do Sul a oferecer formação comercial em nível superior. Os cursos eram desenvolvidos nos moldes dos encontrados na Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris. Frederico foi ainda presidente da Companhia Organização Agrícola Mineira, uma entidade que tinha como objetivos instituir estabelecimentos destinados à instrução agrícola, tanto teórica quanto prática, além de promover a utilização de tecnologias no campo e de organizar o fornecimento dos gêneros produzidos. Por sua vez, enquanto esteve vivo, Alfredo era enxergado pela população de Juiz de Fora como benemérito. Ele se envolveu com vários projetos em favor da cidade, como o que permitiu a ampliação da Avenida Rio Branco, dos arredores da Rua Floriano Peixoto até as margens do Rio Paraibuna. Assim como seu irmão mais velho, ele também integrou o quadro de acionistas fundadores da Companhia Mineira de Eletricidade. Além disso, na última década do século XIX, Alfredo atuou como diretor do jornal O Farol, um dos jornais mais importantes do estado de Minas naquela época. Alfredo ficou conhecido também como um dos principais colecionadores de peças artísticas e históricas do Brasil. O seu feito mais notório foi a fundação, em 1921, do Museu Mariano Procópio, situado na antiga residência da sua família. Para tal instituição, ele doou todos os itens do seu acervo, dentre eles as telas, as indumentárias, as medalhas, as pratarias, as cerâmicas, as porcelanas, os cristais e os livros. Juntos, Frederico e Alfredo fundaram um dos mais modernos teatros brasileiros do período. O Teatro Juiz de Fora ele se localizava na Rua Espírito Santo, onde antes se situava o Teatro Perseverança. Ele foi inaugurado em 28 de fevereiro de 1889. A edição do Jornal Diário de Minas, de 27 de fevereiro daquele ano, afirmou que a casa de diversões havia sido construída pelo empreiteiro Camilo Gomes Teixeira. O imóvel possuía 15 metros de frente, 37 de fundo e 13 de altura. O seu palco apresentava 14 metros de largura e 13 de profundidade. O espaço dedicado para a orquestra comportava 20 músicos, além do regente. Os artistas tinham à sua disposição 4 camarins para se prepararem para as sessões. A plateia media 11 metros de comprimento e 10 metros de largura e acomodava 156 pessoas. As cadeiras elas seguiam um modelo americano, ou seja, os seus assentos podiam ser levantados quando não estivessem ocupados. Debaixo dos assentos tinha um espaço seguro para os homens guardarem os seus chapéus, sem que eles corressem o risco de sujar ou amarrotar. O periódico ele ressaltou que, em relação à qualidade das poltronas, o único teatro brasileiro que poderia rivalizar com o de Juiz de Fora era o Teatro Santa Isabel, localizado em Recife. Além da plateia, o primeiro andar do estabelecimento contava também com uma varanda que comportava mais 122 espectadores. Por sua vez, o segundo andar possuía um salão luxuosamente mobiliado com 3 sacadas para a rua, 2 banheiros, uma galeria com capacidade para acomodar 150 pessoas e 18 camarotes espaçosos e arejados, que possuíam 5 cadeiras cada. Do total de camarotes, um era reservado para a família Ferreira Lage, um para a imprensa e um para as autoridades policiais. Ao longo dos anos em que esteve em funcionamento, o Teatro Juiz de Fora recebeu inúmeras peças de teatro, concertos musicais, reuniões políticas e, claro, projeções fílmicas. No ano de 1897, além do espetáculo dado pelo professor Figi, a Companhia de Variedades Germano Alves
exibiu, entre julho e agosto, o cinematógrafo dos irmãos Lumière. Com o passar do tempo, esse aparelho acabou alcançando mais sucesso do que o vitascope de Edison. Durante os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX, vários exibidores itinerantes passaram pelo Teatro Juiz de Fora, o que fez com que esse estabelecimento ficasse marcado para sempre na história da exibição cinematográfica da cidade.